E aí, pessoal? Vamos falar de uma coisa que literalmente está no bolso de quase todo mundo e que virou um verdadeiro campo de batalha pela nossa atenção. Hoje, a gente vai entender a química por trás disso tudo. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? Você pega o celular para checar uma coisinha, só uma mensagem, e quando percebe, 40 minutos se passaram. Você nem sabe como, só foi rolando a tela, vendo vídeo atrás de vídeo. É uma sensação bem frustrante, né? Parece que a gente perdeu o controle. E aqui está o ponto mais importante. Se você se sente assim, saiba que não é falta de força de vontade, não é fraqueza. A gente está numa luta bem injusta contra algoritmos que foram desenhados, de propósito, para bombardear o sistema de recompensa do nosso cérebro. É uma batalha química, e o primeiro passo para virar o jogo é entender como o adversário joga. E para entender essa história, a gente precisa conhecer a protagonista, a dopamina. Só que olha, a função dela é quase sempre mal compreendida. Muita gente pensa que a dopamina é a molécula do prazer, mas não é bem isso. Ela é, na verdade, um neurotransmissor da antecipação, da motivação. É o que nos impulsiona a buscar a recompensa e não a recompensa em si. E olha que genial e um pouco assustador. As redes sociais usam a mesma lógica de uma máquina de caça-níqueis. É o que chamam de recompensa variável. Você nunca sabe se o próximo vídeo vai ser o mais engraçado da sua vida ou só mais um qualquer. Ok, mas e aí? O que acontece quando o cérebro fica nesse bombardeado de picos de dopamina sem parar? Bom, ele entra em modo de defesa, e as consequências disso são bem reais. Essa frase resume perfeitamente o que acontece. Pensa que o seu cérebro está numa festa com som no máximo o dia inteiro. Uma hora, ele cansa. Para se proteger desse barulho todo, ele começa a diminuir a sensibilidade e até o número dos receptores de dopamina. É como se ele, literalmente, estivesse baixando o volume porque a música está alta demais. E qual o resultado prático disso na vida real? Coisas simples do dia a dia, tipo conversar com um amigo, ler um livro, dar uma caminhada, simplesmente perdem o brilho. Elas não conseguem competir com os estímulos super intensos da tela. Então tudo parece meio sem graça, monótono. Isso leva a um estado que os cientistas chamam de déficit dopaminérgico. É quando a gente finalmente larga o celular e os níveis de dopamina caem lá para baixo, bem abaixo do normal. Aí bate aquela irritabilidade, ansiedade, um tédio profundo. A vontade de pegar o celular de novo não vem de uma busca por prazer, mas sim de uma necessidade de parar de se sentir mal. E o negócio fica ainda mais sério, porque não é só uma sensação, é físico. Estudos de neuroimagem mostram que o uso compulsivo pode levar a uma diminuição real da massa cinzenta no córtex pré-frontal. E essa é justamente a área do nosso cérebro que é tipo o CEO, responsável por tomar decisões e, principalmente, pelo autocontrole. Percebe o ciclo vicioso perigoso? Quanto mais a gente cede ao impulso de pegar o celular, mais a gente enfraquece a estrutura do cérebro que nos ajuda a resistir. Com o tempo, fica biologicamente mais difícil dizer não. Não é só uma questão de querer. Mas calma, respira. A notícia boa, e é uma notícia excelente, é que nosso cérebro é super adaptável. Ele é plástico, ele se molda. É totalmente possível reverter esse processo. A gente pode fazer uma espécie de reeducação da dopamina. Vamos ver como começar? O caminho para retomar as rédeas começa com passos bem simples e práticos. Primeiro, faça uma limpeza digital e desative todas as notificações que não sejam de pessoas reais falando com você. Segundo, crie espaços sagrados sem telas, tipo a mesa do jantar ou a primeira hora do seu dia. E terceiro, o que pode parecer o mais estranho, aprenda a abraçar o tédio. E o que seria esse tal de tédio benéfico? É simplesmente dar um descanso para o seu cérebro. Ao invés de pegar o celular no primeiro segundo livre, tente só respirar, olhar em volta, olhar pela janela sem objetivo nenhum. No começo parece desconfortável, mas é nesses momentos de calmaria que os nossos receptores de dopamina começam a se recuperar. Essa ideia é muito poderosa. O TED não é um vazio que precisa ser preenchido a qualquer custo. Ele é um terreno fértil. É a pausa que nosso sistema nervoso precisa para se reequilibrar. É o lugar onde a criatividade e novas ideias finalmente têm espaço para nascer. Beleza. Agora que a gente já entendeu a biologia da coisa e os primeiros passos para a solução, que tal colocar isso em prática? Vamos fazer um pequeno, mas poderoso experimento. A proposta é um desafio simples. 24 horas. Só isso, um diazinho. Não é um compromisso para a vida toda. Pensa nisso como um teste, uma experiência científica com você mesmo, só para observar o que acontece. Pense um pouco com sinceridade. Qual é aquele aplicativo que, quando você abre, parece um buraco negro de tempo?
Aquele que mais suga sua energia e seu foco. Todo mundo tem um. Então, o desafio é esse, direto e reto. Apague esse aplicativo específico por 24 horas. Só isso. E observe o que sua mente vai fazer com esse tempo livre. O desconforto que talvez apareça no começo pode te ensinar muito sobre sua relação com a tecnologia. E essa citação resume a importância desse exercício. Gerenciar nosso tempo de tela não é só sobre ser mais produtivo, é sobre identidade. A nossa atenção é a coisa mais valiosa que a gente tem, e o lugar onde a gente escolhe colocá-la, no fim do dia, define a pessoa que estamos nos tornando. No final das contas, pessoal, retomar o controle da nossa atenção é retomar o controle da nossa própria vida. É escolher como a gente quer viver de verdade. A questão que fica é, se não agora, quando?